Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de análise de sinais e sistemas. Na aula de hoje a gente vai fazer aí um overview sobre alguns sinais aí que são utilizados na engenharia. Nós vamos comentar algumas aplicações e vamos apresentar para vocês alguns sinais aí que vocês podem se deparar ao longo aí da sua carreira em diversas aplicações aí de sinais e sistemas, certo? Então, o que é que acontece? Os sinais, eles podem trazer para a gente aí uma gama de informação, certo? Então, eu tenho sinais aí elétricos, né? Tenho sinais de áudio, sinais luminosos. Então, tem uma gama de tipos de sinais que a gente pode encontrar e que esse sinal ele pode traduzir alguma informação para a gente. Então, pessoal, dentre os sinais aí que a gente pode encontrar, que a gente pode se deparar, a gente trouxe alguns sinais básicos aqui que vocês podem observar na prática. Eu tenho um sinal constante, né, que é o sinal DC, sinal senoidal, triangular, eu tenho tipo degrau, eu tenho o sinal as ondas quadradas, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui graficamente como é que esses sinais se comportam. Então veja que eu tenho aqui um sinal DC que ele é constante, certo? Ele pode indicar, por exemplo, a velocidade de um motor, a temperatura num splitter, né, num ar-condicionado. Então tem várias aplicações aí para o sinal constante, né? Aí eu tenho aqui o sinal senoidal. Se você medir aí, se você usar um osciloscópio para observar a forma de onda da nossa rede elétrica, você vai observar que ela tem uma característica de ser desse tipo aqui, um sinal senoidal, certo? Então é um sinal bem importante aí para a gente. Aí eu tenho também aqui o sinal que é desse tipo aqui, ó. Vamos dar um zoom para a gente observar. Veja que eu tenho aqui em vermelho uma onda quadrada, ó, vários pulsos aqui quadrados. Eu tenho também um sinal tipo triangular, certo? E esse sinal aqui, ó, veja que eu tenho um intervalo de tempo, ele é zero, depois vai para um valor aqui constante, né? Esse sinal é conhecido como degrau. Mais para frente, quando vocês estiverem estudando aí sistemas de controle, vocês vão observar muito esse sinal aqui na prática, certo? Então, ao longo do nosso curso, a gente vai falando um pouco mais sobre esses sinais e onde vocês podem encontrar. Aí existe uma gama de outros sinais aí que é possível da gente encontrar. Por exemplo, o sinal de áudio que a gente está capturando aqui, ó, o sinal da nossa aula, né? Então observe que essa forma de onda aqui, ó, ela diz respeito ao sinal sonoro que está sendo captado aqui. Ó. Se eu ficar em silêncio, ó, então pouco ruído foi detectado. Aí à medida que eu vou falando, o sinal ele toma aí sua forma. Então esse é o sinal sonoro. Eu posso fazer aqui uma aplicação, vou mostrar para vocês uma aplicação no MATLAB, ó, certo? O MATLAB é um programa que é utilizado aí para análise de sinais, sistemas de controle, são várias aplicações. Tem outro programa também que é o Scilab, que é o que a gente vai utilizar ao longo do curso. Mas essa aplicação aqui só para vocês verem. Então vou rodar aqui, ó, e a gente vai observar o que acontece, certo? Nesse programinha, ó, ele grava 5 segundos, né, da nossa voz, reproduz aqui. Vou comentar aqui para não reproduzir, mas eu quero só pegar o gráfico. Então vamos lá. Vou rodar e vamos ver o que acontece. Oi, som, oi, teste, oi. Som, ei, oi, teste, e aí, pronto. Olha aqui, ó. Essa é a forma de onda do meu sinal sonoro, certo? Então eu posso aqui até dar um zoom aqui, ó. Vamos olhar aqui mais de perto como é que essa forma de onda se comporta, certo? Então veja que eu tenho aí diversas
frequências aí, né? Diversos. Por enquanto é um sinal estranho aqui para a gente, mas é o sinal emitido por nossa voz, né? Tem diversas frequências aqui e isso tudo é traduzido em informação aqui pelo esse gráfico aqui, certo? Então, gente, como eu falei para vocês, outro programa que é muito utilizado, né, para análise de sinais é o Scilab. Então, a gente vai utilizar o Scilab. Hoje a gente já vai colocar a mão na massa aqui. Já é interessante que vocês baixem o programa, baixem o Scilab, instalem e já reproduzam o que a gente vai fazer aqui, certo? Então, essa aqui é a tela do Scilab, certo? Veja que eu tenho o cursor tá piscando aqui, ó. Então, aqui eu posso já digitar alguns comandos, por exemplo, atribuição de variáveis, ó. Certo? Então, veja que já aparece aqui, se eu fizer aqui, por exemplo, A mais 2, ele já vai reconhecer e veja que as variáveis, tudo que vai sendo criado vai ficando aqui, ó, certo? Se eu quiser limpar a tela, e eu tenho alguns comandos, né? O clear, ele limpa lá as variáveis, a clear all, tem um CLC também que limpa aqui a tela onde a gente está digitando aqui os comandos, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um programa para a gente começar a descrever aqui alguns sinais que a gente pode utilizar aí nas nossas aplicações. Já para vocês irem se acostumando com o Scilab e como trabalhar aí com código escrito nesse programa. Então, ó, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão digitar aqui o comando edit. Feito isso, ele vai abrir aqui para a gente, ó, uma telinha. Posso apagar aqui, salvar e começar a programar, certo? Então, eu já tinha salvo aqui uma telinha, eu vou usar essa telinha aqui, certo? Então, vamos lá, vamos começar a programar. Então, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui um cabeçalho que é meio que padrão para as nossas aplicações, certo? Já tem esse cabeçalho aqui, eu vou colar para vocês. Então, aqui, ó, CLC, Clear, são os comandos que limpam as telas, certo? E é bom também que vocês coloquem aqui, ó, algumas informações de cabeçalho sobre o seu curso, né? A descrição do problema que você está resolvendo, que é para ficar documentado e você mais para frente, quando precisar, você saber aí o que esse programa faz. Então sejam organizados na hora de programar. Então observe o seguinte, ó. Esse comandozinho aqui, ó, xdel, ele fecha qualquer janela que esteja aberta aí. Se você tiver plotando algum gráfico, alguma coisa, aí ele vai fechar todas as janelas que estiverem abertas, certo? Então, ó, essa linha aqui, ela é para ajustar o tamanho da fonte dos elementos gráficos. Então é quando você plotar o gráfico lá, que você colocar... mais para frente a gente vai detalhar isso, mas quando você colocar o título no gráfico, ou os labels aí de x, y, aí esse comando aqui ajusta o tamanho dessas fontes, certo? Então vocês podem testar isso aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai criar aqui um sinal contínuo e vai plotar esse sinal, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um laço, um for, certo? E o meu tempo, né? O meu vetor de tempo. Então o meu vetor de tempo ele vai de 0 incrementando de 0.1 até 10. Então isso aqui significa que t vai ser 0.1, 0.2, 0.3 até 10, certo? Então aqui, ó, vou definir minha função y, que vai ser minha saída,
E o que é que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou criar um vetor e vou concatenar nesse vetor o meu valor aí, que seria o meu valor DC, o meu valor contínuo. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso aqui fica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y e vou cada vez adicionando um valor para ele, certo? E vou aumentando esse vetor, certo? Então, vamos ver. Então, y vai receber aqui, vai concatenar com o valor que eu quero escrever aí nesse vetor, que vai ser o meu valor contínuo. Digamos que é 1.5, certo? Então, o que é que acontece? Sempre eu vou escrever aqui y inicial, colocar aqui o valor inicial, no caso aqui 1.5, certo? Então, y vai ser 1.5. Aí, na primeira iteração, eu venho aqui e coloco 1.5 aqui e 1.5 do lado. Na segunda iteração, ele já vai ser 1.5, 1.5 e mais 1.5 que eu acabei de acrescentar. Então, veja que eu estou concatenando esse vetor. A cada iteração eu vou aumentando o tamanho dele, certo? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um vetor chamado time, que é o tempo, e vou salvar aqui também da mesma forma. Vou salvar o meu tempo, né? Para a gente criar um vetor de tempo, para na hora de plotar o gráfico. Então aqui eu pego, coloco aqui a inicialização de time em 0, certo? Na verdade é um vetor com 0, certo? Aí veja que ele vai incrementando, vai ser 0, aí 0.1, na próxima vai ser 0, 0.1 e 0.2, depois 0, 0.1, 0.2, 0.3 e assim ele vai aumentando de valor, né? Aí agora, gente, feito isso, eu já tenho aqui os meus dois vetores. Eu vou plotar os gráficos. Então, o comando de plotar é esse aqui, plot, e as variáveis x e y, no caso time e y, certo? Por que eu armazenei aqui em vetores, gente? Porque se eu mandar plotar aqui e não for um vetor, ele vai plotar só um ponto, né? Então, isso aqui, essa variável, ela tem que ser um conjunto de pontos no tempo para formar o gráfico, certo? Então, aqui, vou colocar o xlabel, que é aqui o label em x, né, do gráfico que vai aparecer lá. Eu vou colocar aqui, time, para dizer que é o tempo em segundos. E aqui vou colocar o y-label, vou colocar y mesmo, e aqui o título, né, do nosso gráfico. O título vai ser aqui continuous signal, certo? Então vai ser um sinal contínuo. Então vamos lá, vamos executar para a gente ver o que é que sai aqui, certo? Então vamos lá. Pronto. Então, observa que eu tenho aqui na minha saída um sinal contínuo em 1.5, né? 1.5, certo? Então, todo instante de tempo ele é um valor só. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso sinal contínuo, né? Então, como é que fica agora se eu quiser fazer o meu sinal senoidal, certo? Como é que funciona aqui, Então, basicamente eu vou mudar pouca coisa, né? Veja que aqui eu estou concatenando com um valor contínuo. Então, no caso aqui eu vou criar uma função seno. Então, eu vou colocar aqui, essa variável, que vai ser aqui o valor máximo do seno vezes seno de 2 vezes π. Para ele reconhecer o π, tem que colocar esse sinal aqui por cento. 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo,
certo? Então aqui, ó, agora eu concateno essa função. E aqui eu tenho que descrever essas variáveis, né? O valor máximo, vamos dizer aqui que é 1.1, 1.2, por exemplo. Qualquer valor. A frequência do sinal, vou colocar aqui como sendo 1 Hz, certo? E vou colocar aqui, alterar aqui para senoidal. Então, basicamente é isso. Vamos ver se tá tudo ok. Salvar. Olha aí. Então, veja que eu tenho agora um sinal senoidal. Ó, observe isso aqui que é uma coisa importante, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Veja que o nosso sinal ele está um pouquinho distorcido, não está uma senoide bonitinha não. E aí, o que será que acontece aqui? Então, observe o seguinte, que dependendo do tanto de amostra que eu tenha para representar um sinal, eu consigo deixar ele mais ou menos fiel com a representação real, certo? Então eu tenho que tomar cuidado nisso. Mais para frente no nosso curso a gente vai discutir isso em detalhes. Mas ó, se eu colocar aqui, se eu aumentar esse passo, né? Vamos ver o que é que acontece. Olha, ficou mais distorcido ainda, ó. Certo? Veja como ele está mal representado aqui. Por quê? Porque eu tenho poucos pontos para representar o sinal. Então o passo de integração está muito grande. Agora o que é que eu vou fazer? Vou diminuir, né? Coloca aqui 0.01. Vamos lá. Então olha aí, ó. Veja que agora já está mais bonitinho, né? A nossa senoide, certo? Ela já tem mais pontos para representar. Então, gente, os sinais, eles podem ser contínuos ou eles podem ser também sinais do tipo discreto, certo? A gente vai ver isso em detalhes, mas basicamente, ó, esse sinal aqui, ele é o sinal que a gente diz que é contínuo no tempo. Ó. Ele não tem interrupções aqui, ele é contínuo durante aqui todo o intervalo de tempo, ó, certo? Então, outra forma da gente representar é utilizando os sinais discretos, certo? Então, o sinal discreto, ao invés de ele ser contínuo assim, eu tenho pontos aqui, a cada ponto de amostra eu tenho um valor para esse sinal, que basicamente quando você está trabalhando com sistemas digitais aí, com sinais digitais, você vai ter o sinal discreto. Se você tem aí um computador ali, um processador ali trabalhando, um microcontrolador, que vocês vão ver o que é mais na frente, um Arduino, por exemplo, quem é mais comum você terem ouvido falar sobre Arduino. Então, esses dispositivos, eles têm uma leitura de amostragem ali específica, né? A cada instante de tempo ele faz uma leitura do valor. Então ele não lê continuamente assim como está mostrado aqui. Ele lê a cada instante de tempo aí. Isso é limitado pelas capacidades aí do hardware, né? Certo? Então vamos ver, vamos alterar esse sinal aqui para a gente ver como é que ele fica no caso quando eu tenho o sinal senoidal discreto, certo? Então aqui, ó, para a gente plotar ele discreto, eu vou utilizar outra função aqui, ó, esse plot 2D3, certo? Então vamos plotar agora para a gente ver como é que fica. Veja que não está muito legal a visualização, eu vou diminuir aqui a quantidade de amostras, certo? Vamos colocar 0.1, ó. Então vamos colocar aqui um intervalo de tempo menor, certo? Vamos lá. Então veja que eu tenho aqui, ó,
A cada intervalo aqui, instante de amostragem, eu tenho um valor representado aqui, ó, de modo que isso aqui seria a nossa senoide digitalizada, né? A nossa senoide aqui discreta. Então vamos colocar aqui um passo de integração um pouco, esse valor aqui, vamos ver como é que ele fica. Pronto, ó. Aqui eu já consigo ver mais bonitinho, certo? Então esse seria um exemplo de sinal discreto, né? Um sinal discretizado. Só uma coisa, gente, geralmente você plota aqui a amplitude do sinal versus a amostra, né? Amostra 1, amostra 2. Aí no caso, ao invés de plotar em função do tempo, eu vou criar aqui, ó, um vetor, chamar aqui de n, e ele vai concatenar aqui, ó, esse k. E esse k ele vai variar de 1 em 1, k mais 1, começando aqui em 0, k igual a 0, certo? Então vamos lá, aí aqui na hora de plotar, ó, eu vou usar o n, e aqui, ó, não vai ser mais tempo, né? Vão ser as amostras. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. A gente tem que declarar aqui, ó, trocar time por n, né? Então vamos lá, vamos ver como é que fica agora. Pronto. Então observa que cada ponto desse, né? Porque tem muito ponto. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Colocar um passo de integração aqui diferente. Pronto, ó. Então veja que cada ponto desse é uma amostra, né? Amostra 1, amostra 0, amostra 1, amostra 2, 3 e assim sucessivamente, né? Não é mais tempo. Então seria y, aqui a saída em função das amostras, né? Esse seria o sinal senoidal discretizado. Então, gente, basicamente é isso, essa introdução aí sobre sinais, e na próxima aula a gente vai ver uma sequência aí de análise com relação a esses sinais, dando continuidade a essa aula. Espero ver vocês lá e até a próxima. Valeu, gente!